Olá, boa tarde. Chegou a 52 o número de mortos em confrontos entre policiais e criminosos na Bahia. Novos tiroteios assustaram moradores de Salvador durante a madrugada. Hoje cedo, escolas suspenderam aulas e ônibus desviaram a rota. Uma operação da Polícia Federal no Pará e em Goiás resultou no bloqueio de fazendas e na apreensão de 19 aviões usados no transporte de drogas. O alvo é o narcotraficante brasileiro João Soares Rocha, o Rochinha, que está foragido. Fogos de artifício são a provável causa do incêndio que matou mais de 100 pessoas em uma festa de casamento no Iraque. Veja também, mais chuva no Rio Grande do Sul. O Guaíba atingiu o nível de inundação e já avançou sobre bairros e casas. E no Rio de Janeiro, a difícil missão de quem trabalha na rua, debaixo de um sol de 40 graus. O Jornal Hoje está começando. Uma nova onda de calor elevou as temperaturas em boa parte do país. Rio de Janeiro registrou no fim da manhã pouco mais de 38 graus, com sensação térmica de 42. Agora, imagina trabalhar na rua debaixo de um solzão desses. O maçarico tá ligado e tem que estar preparado porque hoje tá muito forte o calor mesmo. Já tô suando já, esse sol tá de rachar. Para essa equipe de eletricistas, não basta óculos de sol, tem que ter capacete e 2 luvas para proteger contra descargas elétricas. Além da calça, manga comprida e botina isolante. Isso aqui tudo é segurança, equipamento de segurança, de proteção. Melhora o calor do que ter um problema, com certeza. E faz o que para amenizar o calor desses trabalhadores? E o que a gente faz é trabalhar sob o ponto de vista de melhoria dessa vestimenta. Gramaturas menores, em tecidos mais confortáveis, com capacidade de respirabilidade. A gente se empenha em trazer a melhor tecnologia para que compense, se é que vamos conseguir compensar. É um suadouro danado. Quem trabalha na rua fica pingando. Por isso tem que dar pausas e tomar muita água para não desidratar. Quando a gente tem serviços mais longos, nós fornecemos tendas de proteção que servem como abrigo. A gente tem garrafas térmicas que conseguem manter por mais tempo a temperatura da água mais gelada. Eles já estão acostumados a lidar com as redes de esgoto e também com o clima. A gente traz água, protetor solar, todos os equipamentos fornecidos pela empresa. Sol ou chuva, a população está bem servida pelo nosso trabalho. Num dia de calor intenso assim, o melhor lugar para estar é aqui. Mas olha, tomando banho de mar, relaxando, se divertindo e não suando desse jeito. Tem muita gente trabalhando na praia e é preciso muita disposição e todo cuidado. Gutierrez é barraqueiro e surfista. Passa o dia debaixo do sol. Tá acostumado, mas nem tanto. Esses dias até eu passei um pouco de mal, vivo trabalhando na praia já há anos. Primeiro molhei a cabeça aqui, aí depois eu fiquei debaixo da barraca, comi alguma coisa. Rafa dá aulas de vôlei e não economiza na proteção. Hidratação, descanso, a gente acaba dando mais intervalo nos treinos, sombra quando precisa. Aquele aluno que já começou a sentir um pequeno mal-estar, já para, interrompe, nem precisa esperar a orientação do professor. Professor, precisa de água. Pode ir lá, está concedido. Os alunos se divertem, mesmo num baita mormaço. E não podem dar bobeira. O tempo todo, olha a garrafa. Só pro jogo. Além de proteção, a Joyce tem uma outra estratégia para enfrentar o calor. Tem que ser sempre com bom humor, pra gente levar, para as coisas ficarem mais leves. Tem que ir rindo, tem que ir falando com as pessoas pra hora passar. E a gente não sentir tanto esse calorão, né? Só tá botando a gente pra suar de verdade. Aê, Joyce, falou tudo. Apesar desse solzão, tem que manter a cabeça fresca. A cidade mais quente do Brasil fica em Minas Gerais. São Romão, no norte do estado, registrou as temperaturas mais altas do Brasil por 2 dias seguidos, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Ontem passou de 43 graus. Hoje deve ser ainda mais quente. Vamos para lá então, ao vivo, com a repórter Francine Perácio, que está na beira do Rio São Francisco. E aí, Francine, boa tarde. Como é que está a situação? Conta aqui.
Boa tarde, Trali. Boa tarde a todo mundo ligado aqui no JH. Tá difícil, viu, Trali? Aqui a máxima hoje prevista é de 44 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Ainda também, segundo o IMET, na segunda-feira a temperatura chegou aos 43, a maior de todo o país. E ontem, de 2 da tarde até as 3 da tarde, 43,5. Também a maior máxima registrada em todo o país. Para tentar driblar essa situação e refrescar um pouquinho, como vocês podem ver, eu estou aqui às margens do Rio São Francisco. A cidade fica às margens, né? E aí as pessoas têm buscado o rio para se refrescar. Eu conversei com uma família que está acampada há 4 dias em uma ilha que fica do outro lado da cidade, para fugir desse calorão. Eles estavam de folga e aproveitaram para fugir do calor. Também conversei com pescadores que estão trocando a casa pelo barco. Estão morando nesse barco e dormindo para fugir do calor da cidade. Agora, se por um lado as altas temperaturas têm assustado as pessoas, por outro tem aquecido as vendas. Os comércios, por exemplo, de sorveterias, açaís, distribuidoras de bebidas, cervejas, refrigerantes e também a água, viu, Trali? Valeu, Francine, brigadão. Tô vendo uma galera fazendo uma farra aí perto de você. É isso aí, ó, tem que aproveitar mesmo. Olha lá, tem até cambalhota dentro d'água. Obrigado, um bom trabalho para você e boa tarde. Vem, Jaqueline Brasil, chega mais. Olha, eu tava aqui rindo, vendo ali aquela cena. Você viu só que beleza? Que beleza. Que vontade, né, de dar um tibum desse. Pois é. Ô, Jaque, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde para vocês também. Onde mais os termômetros passam dos 40 graus? Além de São Romão, né, em várias cidades do centro-norte de Minas Gerais. E essa é a mesma previsão para alguns municípios do Rio de Janeiro, de Goiás e Mato Grosso. Em quase todo o país, os termômetros vão ficar bem acima dos 30 graus. As capitais mais quentes de hoje são Cuiabá, com 40 graus, Rio de Janeiro e Teresina, 39, Manaus e Vitória, 38 graus. Em São Paulo, depois da segunda madrugada mais quente do ano, com mais de 30 graus, agora à tarde faz 36, quente, hein? Essa mesma máxima para Porto Velho. Em Belo Horizonte, Boa Vista com 37 graus, 32 em Fortaleza, também em Campo Grande. Já no sul, as temperaturas caíram, com 18 em Porto Alegre e 25 em Curitiba por causa da chuva, Trali. E essa chuva pode ser forte, Jaque? De uma forma geral, sim, Trali, com exceção do litoral nordestino, onde a chuva deve ser mais passageira, em grande parte do país não dá para descartar uma chuva forte na região norte, Pará, Tocantins, em quase todo o centro-oeste. Por exemplo, no leste de Mato Grosso e Goiás, grande parte também do sudeste, Triângulo Mineiro, Rio de Janeiro e na região sul. O corredor de umidade da Amazônia segue exatamente esse caminho, formando nuvem de chuva e canalizando, né, essa baixa pressão que vai ganhar força e vai virar um ciclone extratropical nas próximas horas. E esse processo de formação aqui já provoca a ventania, tá? Onde está escuro, rajadas de até 80 km por hora em verde claro, até 70. Deixa o mar agitado também, com ondas de até 3 metros de altura entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. E essa mesma baixa pressão trouxe muita chuva para cidades gaúchas. No fim da manhã, a Defesa Civil anunciou que o Lago Guaíba atingiu nível de inundação. Está em 3 metros e 17 centímetros, mais de 1,5 metro acima do normal. Essa é a maior cheia do Guaíba em 82 anos. As águas do Lago Guaíba já inundaram a região das ilhas de Porto Alegre. 137 pessoas estão em abrigos ou casas de vizinhos ou parentes. 142 áreas de risco foram mapeadas no município. Eu moro perto do rio e as ondas estão muito altas. Tu tem a impressão assim, que vai derrubar a casa. Isso que a minha casa é alta. Já está batendo no soalho. Vai para onde agora? A gente nem sabe. Vai ter que ir para casa de algum amigo fora daqui. As últimas 2 das 14 comportas que podem evitar que a água chegue no centro da cidade foram fechadas nas últimas horas. Com o vento forte, ondas se formaram no Guaíba. A situação também é crítica nas cidades da região metropolitana. Aqui em Canoas, por exemplo, cerca de 40 pessoas que tiveram as casas invadidas pela água e não têm para onde ir, foram trazidas para este abrigo. É uma tristeza, né? A gente tem que sair da casa da gente para os abrigos aí, né? Então o que eu vou fazer, né? Você é obrigado a fazer isso? Não tem outro recurso, né? Nesta manhã, o Edson observava a rua da casa dele ser tomada pela água.
A situação é crítica, né? Porque a gente está aí ilhado e não sabe o que vai acontecer. Em alguns pontos a enchente chegou a um nível que não é possível sair de casa a pé, de carro, moto. O único jeito é num veículo mais alto, como esse ônibus aqui, que tem passado por essa comunidade de Canoas, pegando as pessoas ou então trazendo de volta para casa. Tem que ir no mercado, tem que fazer as coisas, né? Eles estão dando esse apoio para nós, hein? A preocupação é que a cada viagem que o ônibus faz, a água está mais alta. Se aumentar mais uns 2 palmos, não tem como passar. Felizmente. O nível do Guaíba tem afetado moradores da Barra do Ribeiro. As ondas derrubaram 2 trapiches, alagaram quadras esportivas e destruíram parte do calçadão da orla. Ontem, no município, uma mulher de 60 anos morreu. O carro onde ela estava com a família foi levado pela correnteza. O marido dela conseguiu sair e resgatar os 2 netos. Ela era uma pessoa muito amada por todos, sempre disposta a ajudar. Na igreja, assim, em todos os trabalhos ela estava envolvida. Se acontecia qualquer coisa com alguém, ela já ia lá ajudar. Em Maquiné, no litoral norte do estado, este ônibus com 15 passageiros ficou ilhado. As pessoas foram retiradas com a ajuda de cordas e com apoio de uma máquina. Um homem precisou carregar nos ombros um idoso para escapar da água. Pelo menos 200 famílias estão isoladas em um dos pontos da cidade. O Rio Grande do Sul sofre com as fortes chuvas desde o início do mês. Os gaúchos estão exaustos, com medo. A tendência é piorar porque não para de chover, tá tudo cheio, tem muita água para descer ainda, né? Agora há pouco, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou mais uma morte nas chuvas intensas que causaram enchentes e deixaram estragos no Vale do Taquari. O número total de mortos dos temporais do início do mês chegou a 50. A vítima é um homem que estava desaparecido. O corpo identificado hoje foi encontrado no município de Roca Salles, no último domingo. Tem risco de temporal ainda para o Rio Grande do Sul? Temporal não mais, Trali. Hoje chove, só que deve ser uma chuva bem menos volumosa. Só que como já choveu muito, a gente viu, né, o nível do Guaíba, o nível das bacias Caí e Uruguai também subiu. Em Alegrete, Rosário do Sul e Montenegro, os rios já transbordaram de novo. O alerta de temporal para hoje à tarde e noite também vale para essa área aqui, do norte de Santa Catarina, passando por Paraná, São Paulo e o sul de Minas. A baixa pressão que eu falei agora há pouco sobre ela está na altura de Santa Catarina, vai virar um ciclone extratropical um pouco mais distante, dá origem a uma frente fria e esses 2 sistemas juntos vão provocar os temporais de hoje. Por isso, o CEMADEM já coloca em risco alto para alagamentos as áreas em laranja. São Paulo, pegando a região metropolitana, Rio de Janeiro, cidade do Rio também, aqui nessa área, e em Minas Gerais, com Belo Horizonte também. Com a passagem dessa frente fria, as temperaturas vão despencar. Amanhã no Rio, ó, depois de 39 hoje, máxima de 26, aí volta a subir no sábado. Aqui em São Paulo, 20 de máxima amanhã, mas na sexta-feira já sobe de novo. Em Curitiba, os termômetros ali vão marcar entre 16 e 19 graus entre amanhã e sábado. Pode cair a temperatura um pouco no centro-oeste, só que mais para o sul de Mato Grosso do Sul. A temperatura, inclusive, já despencou em Ponta Porã, hein? Os termômetros saíram dos 37 graus ontem, Trali, para os 16 graus agora à tarde. Olha a diferença. Pois é, haja coração, haja saúde para aguentar essa gangorra, essa montanha-russa do tempo. Você viu que vai esquentar de novo depois, né? Valeu, Jaque. Brigadão. Até amanhã. Estaremos juntos aqui amanhã. Obrigado. Boa tarde. Se cuida. Você também. Tchau. Vou falar agora de 6 jovens portugueses que estão processando 32 países da Europa por não fazerem o suficiente para combater o aquecimento global. A primeira audiência desse caso está marcada aí, está sendo feita em Estrasburgo, na França, no Tribunal Europeu de Direitos Humanos. É o maior julgamento climático da história do tribunal. Entre os acusados estão todos os 27 países da União Europeia e outros 5 países também, Reino Unido, Suíça, Noruega, Rússia e Turquia. Esses jovens têm entre 11 e 24 anos e são de Leira, que é uma região de Portugal que foi muito atingida por incêndios mortais em 2017. Eles não estão buscando compensação financeira, mas eles querem que os governos sejam forçados a tomar medidas concretas, de fato, para conseguir frear as mudanças climáticas. Os jovens alegam que os governos não estão agindo rápido o suficiente e, portanto, estariam, assim, violando os direitos humanos. Esse julgamento deve terminar no primeiro semestre do ano que vem.
Fala agora de uma tragédia no Iraque. Um incêndio numa festa de casamento provocou a morte de mais de 100 pessoas e deixou pelo menos 150 feridas. Testemunhas contam que o fogo começou por causa do uso de sinalizadores em ambiente fechado, fogos de artifício. Acabou me lembrando muito a tragédia da Boate Kiss, né? Aqueles fogos que pegam no teto e de repente começa a pegar fogo em tudo. Vamos ao vivo até Londres com o nosso correspondente, o Murilo Salviano, para entender de fato o que foi que aconteceu. É claro que as causas estão sendo apuradas ainda, né, Murilo? Traz para a gente, por favor, aí. Bem-vindo e boa tarde. Oi, Trali, boa tarde para você, para todos. Que situação, né? O salão do casamento ficou completamente destruído. Uma testemunha que estava lá na festa disse que ele e outras pessoas chegaram a procurar por extintores e não encontraram nenhum. As investigações agora vão apontar quais foram exatamente as falhas de segurança no local. Um oficial das Forças Armadas iraquianas afirmou que até agora 9 pessoas foram presas preventivamente, incluindo os donos do salão. O presidente do Iraque postou uma mensagem nas redes sociais dizendo que mobilizou todos os esforços possíveis para atender as vítimas do incidente e também os familiares delas. Já o primeiro-ministro iraquiano prometeu uma série de inspeções em outros prédios e disse que o país deve revisar os procedimentos de segurança. O ministro do Interior, Abdul Al-Shamari, confirmou que o incêndio começou por volta das 10h45 da noite, horário local, depois que sinalizadores foram acesos dentro do salão durante o casamento. O Iraque declarou oficialmente luto de 3 dias depois dessa tragédia. A festa de casamento estava cheia, com centenas de convidados. Um deles gravava este vídeo que mostra o que parecem ser sinalizadores dentro do salão. De repente, o teto começou a pegar fogo e ele se alastrou rapidamente. Uma mulher ferida disse que os noivos estavam dançando naquele momento. Não se sabe ainda se eles estão entre as vítimas. Este homem disse que o salão estava decorado com cortiça e tecido, por isso o teto caía sobre as pessoas e ninguém conseguia sair. Outras testemunhas disseram que estavam sufocando com a fumaça, não conseguiam ver nada e não conseguiam sair. Os feridos foram levados para hospitais da região. No principal, que fica a cerca de 15 quilômetros do local do incêndio, dezenas de pessoas se apresentaram para doar sangue. Uma mulher entrou em desespero ao descobrir que a sogra estava entre os mortos. O filho encontrou apenas a roupa da mãe. Hoje de manhã, o salão do casamento tinha virado um monte de metais retorcidos e cinzas. Um sapatinho de criança, no meio dos escombros, lembrava que ali teve uma festa. Foi uma celebração cristã na cidade de Hamdânia, nos arredores de Mossul. É uma área onde moram muitos cristãos, um grupo que é minoria no Iraque. Ayad Al-Kassab disse que não consegue achar a mulher do sobrinho e os 2 filhos deles. Estava olhando em hospitais, mas nada. Estamos ligando, mas não conseguem achar os 3. Meu sobrinho pegou uma das crianças e saiu da festa, mas ela não conseguiu ir atrás dele. As pessoas estavam caindo umas sobre as outras, ele contou. Inconsolado, este homem disse que estavam procurando parentes. Mas não há corpos, eles desapareceram, não tem nada. Este outro, revoltado com a tragédia, disse que o irmão e a mulher dele morreram. Ela foi para o banheiro e morreu sufocada com a fumaça. Meu Deus, que desespero, né? Que tristeza. Olha só, a polícia de São Paulo investiga se o torcedor são paulino morto no domingo, depois da final da Copa do Brasil, foi atingido por um tipo de munição conhecida como beanbag e se esse disparo veio de um policial militar.
Essa foto é de uma beanbag encontrada no entorno do estádio do Morumbi pela polícia de São Paulo. Beanbag, numa tradução livre, saco de feijão, é uma munição feita com um saco feito de tecido sintético com esferas de metal dentro, usada pelas polícias para conter multidões. A foto faz parte do inquérito que investiga a morte do torcedor do São Paulo, Rafael Garcia. Fontes disseram que um objeto foi retirado da cabeça de Rafael. E os peritos estão analisando para saber se o artefato é ou não uma beanbag e se a munição partiu de um policial militar. Rafael estava no meio da torcida do São Paulo, que entrou em confronto com policiais militares logo depois da final da Copa do Brasil, no domingo, na rua Paulo Sérgio Fred, ao lado do estádio. Ele mesmo gravou esse vídeo. Calma. Em outro ponto, em frente ao estádio do Morumbi, ainda no domingo, uma equipe da TV Globo registrou policiais militares atirando na direção de torcedores. Pela imagem, não dá para saber se a munição usada era de beanbag ou bala de borracha. A Polícia Militar de São Paulo adotou a beanbag para substituir gradativamente as balas de borracha. Até maio, a corporação tinha comprado 20 mil unidades por R$620 mil. A troca, segundo a PM, foi feita porque estudos técnicos apontam vantagens do uso da beanbag em relação à bala de borracha. Entre elas, disse a PM, que as beanbags são projetadas para dispersão de energia sobre uma área mais ampla, o que ajuda a reduzir o risco de ferimentos graves ou letais, capacidade de minimizar o risco de penetração em tecidos moles, como a pele humana. Qualquer equipamento menos letal, mal utilizado, ele tem um potencial letal. Então eu estou falando aqui, se a gente colocar gás lacrimogêneo, munição química num ambiente confinado, ela pode levar à morte de pessoas. Se a gente tiver disparo de elastômero, de bala de borracha, a curta distância e na cabeça ou em órgãos vitais, a gente pode ter morte. E da mesma forma isso acontece com a beanbag. Na Austrália, a polícia suspendeu temporariamente o uso das beanbags agora em setembro, depois da morte de Krista Cash. A mulher de 47 anos enfrentava problemas psicológicos e foi atingida no peito durante uma ação policial no último dia 14. O caso está sendo investigado. O mundo já registrou outras mortes causadas por beanbags. Em 2019, Dylan Cruz, de 18 anos, foi atingido por uma beanbag disparada por um policial durante um protesto na Colômbia. A morte do jovem causou comoção nacional. Não é uma munição não letal, então, né? É uma munição que mata. Você viu aí vários casos. Nós questionamos a Polícia Militar de São Paulo para saber se os policiais usaram esse tipo de munição chamada beanbags no último domingo. A PM só respondeu que foram usados equipamentos e munições de menor potencial ofensivo e que a polícia não usou nenhum equipamento ou munição letal. A Polícia Militar não disse quais munições de menor potencial ofensivo foram as usadas no domingo. Tem que dar uma explicação para a sociedade, né? Isso não pode ficar assim, não. A polícia informou agora há pouco que um torcedor do Corinthians, de 16 anos, morreu logo depois do jogo de ontem contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana. De acordo com a polícia, esse rapaz saiu do estádio do Corinthians, atravessou a rua, encostou num poste de iluminação e recebeu um choque elétrico. O jovem morreu na unidade de pronto atendimento de Itaquera. E a perícia agora analisa o caso, que foi registrado como morte suspeita. Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu que o motorista que atropelou o ator Kaique Brito não estava acima da velocidade permitida. Você acompanhou esse caso aqui, o acidente foi na madrugada do dia 2 de setembro, na orla da Barra da Tijuca. As investigações indicaram o seguinte, que o motorista Dionis Coelho da Silva dirigia a 48 km por hora. O limite naquele local é bem maior, 70 km por hora. O motorista não tinha bebido, prestou socorro ao ator, que atravessou a pista de repente fora da faixa, e a polícia optou então pelo arquivamento do caso, e o motorista não vai responder por nenhum crime. Kaique Brito sofreu traumatismos múltiplos e passou 3 semanas na UTI. Já tem 5 dias que o ator foi para o quarto do hospital, está lúcido, interagindo com a família, e nós continuamos aqui na torcida para que ele saia do hospital
o mais rapidamente possível e o melhor possível também. Em Pernambuco, a Polícia Civil está ouvindo os policiais militares envolvidos numa operação que acabou com a morte de 6 pessoas da mesma família. Nós mostramos esse caso aqui também no JH. Foi na noite do último dia 14, quando 2 PMs morreram baleados quando perseguiam um homem que estaria armado na região metropolitana do Recife. E aí, depois disso, 5 pessoas da família desse suspeito foram executadas. As autoridades agora investigam o que foi que aconteceu. E eu recebo aqui ao vivo a Camila Torres, que acompanha então as investigações e atualiza para a gente como é que elas estão. Camila, obrigado pela presença, bem-vinda e boa tarde. Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Hoje pela manhã, 2 policiais prestaram depoimento. Eles teriam encontrado os corpos da mãe e da companheira do suspeito em um canavial. Outros 2 soldados já foram ouvidos. Eles estavam na viatura que chegou depois do tiroteio em que 2 policiais foram baleados e morreram. Isso foi na noite do último dia 14, na cidade de Camaragibe, na região metropolitana do Recife. Além dos 2 policiais que morreram, 2 moradores ficaram feridos. Além disso, durante a madrugada, 3 pessoas foram assassinadas no mesmo bairro. Eram irmãos do homem suspeito de ter matado os policiais. Pela manhã, a mãe e a companheira dele foram encontradas mortas num canavial em uma cidade vizinha. Horas depois, a polícia informou que localizou o suspeito que reagiu à abordagem policial e morreu na troca de tiros. O caso é investigado pela Polícia Civil e pela Corregedoria da Polícia Militar. A equipe de perícia analisa o conteúdo de 20 câmeras de segurança da Prefeitura de Camaragibe. São 260 horas de gravações. A partir das imagens, a polícia busca provas do que aconteceu naqueles 2 dias. Trali. Obrigado, Camila, pelas suas informações. Um ótimo trabalho para você aí em Pernambuco. Olha só, chegou a 52 o número de mortos em confrontos entre a polícia e criminosos na Bahia, só agora nesse mês de setembro. Hoje, 2 suspeitos morreram num confronto com policiais civis em Lauro de Freitas, que fica na região metropolitana de Salvador. Ontem, mais 5 suspeitos morreram depois de trocar tiros com as forças de segurança na cidade de Acajutiba, a 180 quilômetros da capital baiana. Hoje, então, em Salvador, olha só, no complexo do Nordeste de Amaralina, a circulação de ônibus foi alterada e mais de 1.000 alunos ficaram sem ir para a escola. Ontem à noite, criminosos e policiais se enfrentaram nessa região. Tiroteio assustou os moradores que registraram o momento da troca de tiros. Foi muito tiro, muita bala. Vamos ver. Você já imaginou, né? Você está em casa e ouvir tudo isso? Hoje é dia de São Cosme e São Damião, considerados os santos protetores das crianças. Em Salvador, tem um dia de celebração nas igrejas católicas e também nos terreiros das religiões de matriz africana. Na igreja dedicada aos Santos Gêmeos, em Salvador, hoje as celebrações ficaram cheias. Antes de ter 1 ano de idade, a gente já vinha para aqui. E também porque a gente foi batizado aqui, na igreja. A devoção na minha família já é de geração. Somos eu e meus 2 irmãos somos devotos. E aí, quando eu engravidei, só tive a certeza que estava no caminho certo. São Cosme e São Damião eram irmãos gêmeos e médicos. Praticavam a medicina sem cobrar nada, sempre dedicados à fé. São santos de setembro, celebrados entre os dias 26 e 27. A piedade popular sempre amou muito o dia 27, porque antes se celebrava dia 27. As religiões de matriz africana, por causa do sincretismo, também celebram neste dia São Cosme e São Damião com outra intenção, com outro prisma, mas gostam de São Cosme e São Damião, vêm à igreja, fazem suas orações e seus pedidos, porque a igreja é uma casa de portas abertas. Se para a religião católica São Cosme e Damião eram médicos que ajudavam pessoas carentes, no candomblé eles são popularmente conhecidos como ibejes, crianças gêmeas que gostam de festa, comida e muita fartura. Por isso, todo 27 de setembro aqui na Bahia é dia de oferecer caruru e muitos doces para agradar aos santos crianças.
O caruru é um prato típico de origem africana, que tem como base o quiabo. Durante a festa nos terreiros, ganha outros ingredientes. É uma forma de reverenciar e agradecer a todos os orixás. O caruru ele é montado de uma forma que ele traga essa sensação de congraçamento, onde todo mundo esteja junto, pratique o hábito de produzir o alimento junto e coma junto. Então nós acabamos tendo pratos muito complexos, com muitos elementos que representam todos os orixás da casa. Neste terreiro, os preparativos para o caruru solidário começaram há quase um mês. Agora imagine cortar 3.000 quiabos e tudo bem pequeno. No início a gente sente um cansaço, mas depois a satisfação é enorme. O coração enche de alegria. Se tiver mais, a gente corta mais. Para Gaiacu, homenagear os santos meninos é relembrar a própria origem. A minha avó teve 3 barrigas de gêmeos. Então, a minha família sempre foi muito voltada aos gêmeos. E eu também trouxe uma gravidez de gêmeos que não foi à frente. Eu fiquei com essa tradição de festejar para os meninos que não nasceram, né? Ninguém de barriga vazia fica feliz. Então, quando a gente come ainda coisas agradáveis ao paladar, né, o doce é um dos sabores mais aceitos. A doçura, ela, de uma certa forma, apazigua o sofrimento. Ninguém de barriga vazia, né, consegue sorrir. Hoje é o Dia Nacional de Doação de Órgãos. Este ano o Brasil já fez mais de 6.000 transplantes. Quem trabalha na área afirma que esse número pode ser ainda maior, pode ser muito maior. E um dos caminhos é melhorar a maneira como essa questão é tratada dentro das famílias, que tem a palavra final. Quando os rins da Cauane pararam de funcionar e ela recebeu a informação de que teria de passar por um transplante, o plano de trabalhar na área da enfermagem foi adiado. Eu estava completando 21 anos e aí eu descobri que os meus rins tinham parado total, os 2. Infelizmente eu não pude mais continuar trabalhando. Então meio que empatou meu sonho, né? Há um ano ela entrou para a lista única de transplantes do SUS, que atende pacientes da rede pública e particular. Nos números mais recentes do Ministério da Saúde, mais de 40.000 pacientes estão à espera de um órgão. 92% deles aguardam por um rim. No caso dos rins, a espera costuma ser maior e durar anos, porque é a alternativa da hemodiálise, uma rotina de muitas horas, várias vezes por semana, que só termina quando o paciente consegue o doador para ter um novo rim. O transplante é o que melhora a qualidade de vida, melhora o aparelho cardiovascular dos pacientes. O Brasil nunca viu tanta doação de órgãos como no primeiro semestre deste ano. Quase 2.000 doadores possibilitaram a realização de 4.300 transplantes, 16% a mais do que no mesmo período do ano passado. De lá para cá, mais pacientes conseguiram sair da lista. O total de transplantes este ano já passa de 6.000. Mas esse número poderia ser bem maior. Esse médico da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos diz que muitas famílias recusam a doação por falta de conhecimento e que é preciso melhorar a comunicação. Pela legislação brasileira, a doação só acontece se o paciente tiver o diagnóstico de morte cerebral e se a família autorizar. Nós temos 43% das famílias que recusam a doação, talvez por desconhecimento, talvez por não compreensão de todo o processo da doação ou dúvidas que realmente possam ocorrer nesta situação. Para quem espera na fila, um dia já é demais, uma semana é demais. Seu Antônio foi beneficiado não só por uma, mas por 2 doações. Em 1999, recebeu um coração depois de um acidente de carro. Mas o órgão teve problema numa válvula e em 2005 ele precisou de um novo. O 3º coração bate forte no peito há 18 anos. A homenagem aos médicos veio com o nascimento dos 3 filhos. Eu botei logo o nome de Dr. Juan, do Juan. Depois veio o outro, botei João Davi. E a outra veio, botei Juliano. Porque são 3 médicos que correram dentro do hospital e correm até hoje. Se não fosse o transplante, eles não tinham nascido. Então, por isso que obrigado. Que lindo, né? Que gesto maravilhoso, né? Como a gratidão, né? É um gesto maravilhoso que a gente tem mais é que aplaudir e louvar. Parabéns. Ainda hoje aqui no JH tem futebol com o começo das semifinais da Libertadores.
Tem também para você uma investigação da PF que levou ao bloqueio de fazendas, apreensão de muitos aviões também de uma quadrilha de tráfico internacional de drogas. E daqui a pouco, entidades de defesa dos direitos humanos criticam as novas regras do governo para os afegãos acolhidos aqui no Brasil. E a nova fase da Operação Lesa Pátria mira em vândalos que destruíram o patrimônio público no dia 8 de janeiro. Voltamos já com muito mais. Agora são 2h mais 4 pelo horário de Brasília. Voltamos sempre ao vivo aqui com você no JH. O governo federal mudou as regras de concessão de visto humanitário para os afegãos que queiram vir para o nosso país. E essas mudanças receberam críticas de entidades de defesa dos direitos humanos. A cena se repete. Colchonetes e cobertas pelo chão, marmitas sobre os bancos e a espera por um recomeço. Para dezenas de afegãos, o saguão do Terminal 2 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, é a primeira casa no Brasil. Hoje são mais de 90 pessoas. Os grupos de afegãos começaram a chegar ao Brasil a partir de setembro de 2021, quando o governo brasileiro passou a emitir vistos temporários para quem quisesse fugir da crise humanitária que atinge o Afeganistão desde que o grupo extremista Talibã tomou o poder. Os vistos para os afegãos estavam sendo concedidos em 6 embaixadas brasileiras, no Paquistão, Irã, Turquia, Rússia, Catar e Emirados Árabes Unidos. De acordo com a Prefeitura de Guarulhos, desde o início deste processo, quase 5.000 afegãos procuraram atendimento no posto aqui do aeroporto porque chegam no país e não têm para onde ir. É por isso que os acampamentos se formam. Ontem, o governo federal prorrogou a concessão de vistos, mas estabeleceu novas regras. A portaria, que vai vigorar até 31 de dezembro de 2024, foi publicada no Diário Oficial da União. O visto ou autorização de residência serão concedidos aos afegãos devido à instabilidade institucional e violações de direitos humanos registradas no país em agosto de 2021. O documento terá prazo de validade de 180 dias e será concedido exclusivamente pelas embaixadas do Brasil em Teherã, capital do Irã, e Islamabad, capital do Paquistão. A portaria diz ainda que a concessão do visto temporário estará sujeita à existência de capacidade de abrigos no país. 18 instituições, entre organizações não governamentais, faculdades e membros da Cáritas Brasileira, assinaram um manifesto sobre a portaria interministerial. Segundo as instituições, a portaria restringe consideravelmente o direito de migrar da população afetada por uma das principais emergências mundiais, a situação de instabilidade no Afeganistão, indo em sentido completamente oposto a medidas importantes adotadas pelo atual governo sobre o tema. Elas ainda pedem que o Ministério da Justiça e de Segurança Pública e o Ministério das Relações Exteriores estejam abertos ao diálogo com a sociedade civil e possam repensar os critérios presentes na portaria para adequá-los aos princípios de direitos humanos. O Brasil diz que concede o visto humanitário para nacionais do Afeganistão, porém, se nós não tivermos vagas suficientes, a pessoa não pode vir, não vai ser liberado o visto. Nós estamos percebendo um retrocesso na acolhida dos afegãos no Brasil. O Ministério da Justiça e Segurança Pública diz que o objetivo das novas regras é assegurar que o processo de acolhida dos afegãos seja integrado e coordenado desde o momento da emissão do visto até a chegada aqui ao Brasil, preservando a dignidade e a segurança dos refugiados. O Ministério da Justiça e Segurança Pública diz também que a portaria prevê a edição de um edital para a celebração de parceria com entidades da sociedade civil. E diz ainda que esse edital, que está em fase final de elaboração, ele vem sendo discutido com organismos internacionais e com outros ministérios, como o dos direitos humanos. Mas está claro que é preciso agir com mais rapidez, mais integração, para que a gente possa dar todo o suporte necessário a essas pessoas. Mais de 53 mil armênios já deixaram Nagorno-Karabakh desde que o Azerbaijão fez uma operação militar para retomar esse território na semana passada.
Isso quer dizer que cerca de 45% dos moradores, quase a metade de quem foi expulso de casa já teve que sair correndo. Isso está provocando uma crise tremenda, seríssima de refugiados e aumentando também o risco de uma limpeza étnica na região. O governo do Azerbaijão prendeu hoje de manhã o bilionário Ruben Vardanyan, ex-chefe de governo de Nagorno-Karabakh. Ele estava na fronteira tentando chegar até a Armênia, como outros milhares aí, de cidadãos. As forças do Azerbaijão estão entrando em vilas e cidades de Nagorno-Karabakh e, por isso, os moradores estão fugindo às pressas. O governo do Azerbaijão, que é uma ditadura e tem população de maioria muçulmana, anunciou na semana passada que vai reintegrar esse território, onde viviam até a semana passada 120 mil armênios que são cristãos. As pessoas sendo expulsas, portanto, aí de casa. A Coreia do Norte anunciou que expulsou o soldado americano Travis King por ter entrado de forma ilegal no país. Em julho, ele atravessou correndo uma zona desmilitarizada entre as duas Coreias. Vamos ao vivo até os Estados Unidos, saber dos detalhes com o nosso correspondente, o Felipe Coalho. Boa tarde e muito bem-vindo, Felipe. Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, segundo fontes do governo americano, o soldado Travis King já está sob custódia das autoridades americanas, voando em direção aos Estados Unidos. Ele deve chegar hoje à noite ao estado do Texas, onde deve passar por exame de corpo de delito. O estado de saúde dele não foi divulgado. Hoje cedo, a mídia estatal norte-coreana divulgou que o regime de Kim Jong-un havia terminado o interrogatório do soldado americano e que ele seria expulso do país. De acordo com um comunicado, no depoimento, o soldado confessou ter entrado ilegalmente no país por ter ressentimentos contra o tratamento desumano e a discriminação racial dentro do exército dos Estados Unidos e que estaria desiludido com a sociedade desigual americana. Travis King tem 23 anos, é um soldado de baixa patente que servia na Ásia. No começo do ano, ele foi preso na Coreia do Sul por agredir uma pessoa e danificar uma viatura da polícia. E aí, quando ele estava sendo enviado de volta para os Estados Unidos, conseguiu fugir das autoridades. Na sequência, no dia 18 de julho, saiu correndo pela zona desmilitarizada entre as duas Coreias em direção ao regime norte-coreano. E olha, essa decisão da Coreia do Norte pegou muitos de surpresa, porque havia expectativa de que o regime usasse a prisão do soldado americano como moeda de troca para que os Estados Unidos aliviassem as sanções contra o país. Trali. Valeu, Felipe. Brigadão. Um ótimo trabalho para você. Justiça de Nova York declarou que o ex-presidente americano Donald Trump cometeu fraude financeira ao mentir sobre o patrimônio dele para conseguir melhores condições em empréstimos. Vamos saber de tudo isso agora, ao vivo, com a nossa correspondente, a Candice Carvalho, que explica o que isso significa, então, para o ex-presidente. Candice, bem-vinda, boa tarde. Quer dizer que ele deu uma maquiada geral na contabilidade. E foi para mais, né? Foi para bem mais, Trali. Prazer estar aqui com você. Boa tarde a todos. Trali, olha só. A procuradora do caso, a procuradora-geral, a Letitia James, ela disse que o Trump inflou os valores do patrimônio dele em 2 bilhões de dólares, cerca de 10 bilhões de reais. O juiz do caso decidiu, então, que Trump e a empresa dele, as organizações Trump, mentiam sobre os valores de imóveis para conseguir empréstimos a juros mais baixos e também para contratar seguros a preços mais baratos. Então, por exemplo, na hora de declarar o imposto de renda, o Trump ia lá e ele mentia, por exemplo, sobre o tamanho da cobertura da Trump Tower aqui em Nova York. Ele dizia que o imóvel tinha 3 vezes o tamanho real. E aí, com isso, ele supervalorizava o apartamento. Essa lógica foi usada para outros 5 imóveis, incluindo um campo de golfe na Escócia e também o resort dele em Mar-a-Lago, na Flórida, que é onde ele vive atualmente, inclusive. E aí, o que ele fazia? Na hora dele pedir um empréstimo para o banco se sentia mais seguro e, claro, concedia o empréstimo a juros mais baixos. Esse processo é um processo civil, não é um processo criminal. A investigação começou em 2019. A Procuradoria sugere agora uma multa de 250 milhões de dólares como penalidade
para Donald Trump. E Trump pode também, com isso, perder a licença de imóveis comerciais aqui em Nova York, incluindo aí a famosa Trump Tower. O julgamento está marcado para agora, segunda-feira, dia 2 de outubro. A defesa de Trump deve recorrer, alegando que tem pouco tempo para se preparar. Vamos ver o que vai acontecer. Numa rede social, o Trump negou todas as acusações. Tralli. Valeu, Candice, muito obrigado. Um ótimo trabalho para você. Mais uma enrascada aí envolvendo o ex-presidente Trump, que concorre à eleição presidencial aí no ano que vem. Aqui no Brasil, a Polícia Federal faz hoje a 17ª fase da Operação Lesa Pátria. E os alvos são golpistas que destruíram patrimônio público no dia 8 de janeiro. Policiais federais saíram às ruas para cumprir 3 mandados de prisão preventiva sem prazo para acabar. Aildo Francisco Lima, de São Paulo, já está preso. Ele fez uma transmissão ao vivo pela internet sentado na cadeira de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Os agentes ainda não localizaram Margarida Marinalva de Jesus Brito, advogada de Brasília. De acordo com os investigadores, ela recolheu 40 celulares de presos no dia dos atos golpistas para esconder provas. Em nota, a OAB do Distrito Federal informou que acompanha a investigação e que as informações divulgadas até agora dão a entender que a atuação de Margarida se deu dentro dos limites da advocacia. Outro alvo da operação é Basília Batista, de São Paulo. Ela chegou a ser presa dentro do Congresso, mas foi liberada por razões humanitárias e hoje volta a ser alvo de um novo mandado de prisão. Os agentes também cumprem 10 mandados de busca e apreensão no Paraná, em São Paulo, Minas Gerais, Goiás e no Distrito Federal. Um dos alvos é Erli Antônio Fernandes, de Minas Gerais, que gravou um vídeo dentro do Palácio do Planalto no dia dos ataques golpistas. No fim das investigações, os suspeitos podem responder por crimes como tentativa de ruptura violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa, dano qualificado, incitação ao crime e deterioração do patrimônio especialmente protegido. De janeiro para cá, a Lesa Pátria já cumpriu 287 mandados de busca e apreensão, 81 mandados de prisão e abriu 17 inquéritos. O Supremo Tribunal Federal já condenou 3 réus pelos ataques, com penas entre 14 e 17 anos de prisão. Desde o começo da semana, a Corte está julgando no plenário virtual outros 5 réus que participaram dos ataques golpistas. Até o fim do ano, o STF pretende julgar 250 executores dos atos golpistas. Mais de 1.000 réus negociam ou já fecharam acordos para penas mais brandas. Nós não conseguimos contato com as defesas dos citados aí na reportagem. O Supremo Tribunal Federal deve retomar agora à tarde o julgamento sobre a demarcação de terras indígenas. A Corte já decidiu que é inconstitucional a tese da existência de um marco temporal para as demarcações. E agora vai elaborar a tese com entendimento que vai ter que ser seguido por toda a justiça em decisões que envolvam a definição dessas terras ou em casos semelhantes. Vamos juntos até Brasília conversar sobre isso com a nossa repórter, a Raquel Honorato. Raquel, boa tarde, sempre um prazer ter você aqui. Prazer igualmente, Tralli. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O que os ministros precisam definir agora são os efeitos da decisão que derrubou o marco temporal, como os critérios de uma eventual compensação aos indígenas e de indenização aos não indígenas que precisem deixar o local por causa de futuras demarcações. A gente lembra que na semana passada, por 9-2, o Supremo rejeitou a tese de que indígenas só podem reivindicar a posse de terras que já ocupavam ou que já disputavam na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. Então, hoje, o relator da ação, o ministro Luiz Edson Fachin, deve submeter aos colegas uma proposta sobre o que ainda está em aberto. Por exemplo, a responsabilidade do poder público. Os ministros discutem se estados e municípios devem ser responsabilizados por terem dado aval à ocupação irregular de áreas indígenas, o pagamento da indenização para quem tiver que deixar a terra indígena a ser demarcada, a ampliação de áreas indígenas
indígenas, os ministros devem debater se é possível ou não redimensionar áreas já demarcadas e a compensação de terras, se é possível compensar as comunidades indígenas com outras terras em casos de ocupação não indígena já consolidada. Nos últimos dias, o ministro Fachin vem conversando com os colegas sobre essa tese para construir um consenso, lembrando que cabe recurso sobre o que o Supremo decidir. E aí, em paralelo a isso, a esse julgamento aqui no Supremo, o marco temporal também está sendo discutido lá no Congresso. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado analisa um projeto já aprovado pela Câmara que, ao contrário do entendimento do Supremo, estabelece um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Ele acaba de ser aprovado na comissão e aí o texto segue para o plenário do Senado para seguir para a sanção. Além do aval do Senado, para virar lei, essa proposta também teria que contar com a sanção do presidente Lula. A comissão passou a manhã toda debatendo esse tema. Agora há pouco o relatório foi aprovado, os destaques todos passaram, então o projeto aprovado segue para o plenário do Senado. Tralhe. Valeu, Raquel. Vamos aguardar aí, portanto, pelo resultado final. Um ótimo trabalho para você. Mais uma vez, obrigado pela sua presença e boa tarde aí em Brasília. Em agosto, os juros do crédito rotativo, que é o mais caro do mercado, chegaram a 445,7% ao ano, os mais altos desde maio desse ano. Esse crédito é acionado quando o consumidor não paga o valor total da fatura do cartão de crédito. E ainda de acordo com o Banco Central, a taxa média de inadimplência registrada nas operações de crédito ficou estável em 3,6%. Mas esse é o maior patamar desde agosto de 2017. Como é que dá para viver com juros assim, né? Batendo no espaço. Em uma audiência pública na Câmara, e aí eu falo Câmara dos Deputados, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que é importante o governo sinalizar para o mercado que busca alcançar a meta definida para o ano que vem de zerar o déficit das contas públicas, ainda que esse objetivo não seja cumprido. Estruturalmente tem sido difícil cortar gastos, é importante persistir. Então aqui a nossa mensagem é de persistência, acho que está bem alinhado com o que o ministro Haddad tem dito. A gente acha que esse é um caminho bem promissor e mesmo que a meta não seja cumprida exatamente, eu acho que o que os agentes econômicos vão ver qual foi o esforço que teve na direção de cumprir a meta. Pelas contas da equipe econômica, é preciso uma arrecadação extra aí de 168 bilhões de reais para conseguir atingir a meta no ano que vem. E ainda nessa audiência, Campos Neto disse que o Banco Central não é um órgão de oposição, e sim um órgão técnico. Ele foi alvo de fortes críticas do presidente Lula pelo patamar da taxa básica de juros considerada alta. Hoje à tarde, os dois vão ter um encontro no Planalto, o primeiro depois de Lula assumir a presidência. E essa reunião foi articulada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também participa do encontro. O Palácio do Planalto lançou hoje uma nova etapa do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. O governo federal reservou pouco mais de 65 bilhões de reais para estados e cidades fazerem obras em áreas como educação, saúde, saneamento básico e esporte. Vão ser projetos, por exemplo, para a construção de creches, de pré-escolas, de maternidades, além da criação de redes de esgoto e água, para ampliar aí a rede de saneamento básico no nosso Brasil. Prefeitos e governadores poderão fazer os pedidos para acesso a essa verba da União a partir do dia 9 de outubro. A seguir aqui no JH, fazendas e aviões estão entre os bens bloqueados e apreendidos pela Polícia Federal em uma operação contra o tráfico internacional de drogas. Estamos de volta ao vivo aqui com você, 2h27 pelo horário de Brasília. Obrigado sempre aqui pela sua companhia. Foi enterrado hoje o paciente de uma clínica de reabilitação da Grande São Paulo que foi espancado até a morte. Onésio Pereira Júnior foi enterrado hoje pela manhã na capital paulista. Segundo a polícia e testemunhas, ele foi espancado até a morte na Clínica de Reabilitação Comunidade Terapêutica Kairos Prime, em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo, onde estava internado. Parentes ainda não acreditam no que aconteceu. Meu Deus! Tanto que a gente confiava na clínica. É melhor ele numa clínica, porque a gente sabe que ele não corre risco de morrer na mão de ninguém. Eu quero justiça.
Na declaração de óbito, consta que ele teve hemorragia no cérebro, traumatismo na medula e na cabeça, o que atingiu o couro cabeludo e o crânio. 5 funcionários da clínica foram presos. A polícia ouviu 4 pacientes que contaram que as agressões eram frequentes e que contra Onésio duraram quase 1 hora. A vítima já estava utilizando uma camisa de força. Esses administradores da clínica iniciaram uma sessão de pancadaria, agressões contra a vítima, que segundo essas testemunhas, elas eram costumeiramente realizadas com barras de ferro, pés de mesa, tacos de sinuca e uma cabeceira de uma cama. Depois da morte de Onésio, a Prefeitura de Embu Guaçu interditou a clínica, que não tinha alvará de funcionamento. Após a prisão dos funcionários, 30 pacientes, de um total de 90, foram encaminhados para outra unidade em Juquitiba. Outros voltaram para a casa de parentes, mas há casos em que as famílias ainda procuram onde eles estão. A repercussão da morte de Onésio trouxe à tona mais uma denúncia de violência na comunidade terapêutica que leva o nome de Cairós, mas em outra clínica. Desta vez, um vídeo feito há cerca de 6 meses na unidade de Juquitiba, também aqui na Grande São Paulo, mostra um paciente sendo espancado dentro de uma ambulância. É possível ver no vídeo pelo menos 6 pessoas em volta do paciente para tentar contê-lo. Ele cospe em um dos homens que revida com socos. O paciente é retirado da ambulância, jogado no chão e agredido com chutes e um pedaço de madeira. Um ex-funcionário da clínica, que não quer ser identificado, confirma que as agressões ao paciente na ambulância foram na unidade de Juquitiba, chamada de Matriz. Lá é até pior. Nossa, a praia é um céu comparado à Matriz. Quando tá dando trabalho das outras, fala assim, vai pra Matriz, tu para na hora. Que funcionário é esse, né, gente? Que tipo de gente é essa? Funcionário de clínica de reabilitação fazendo isso com as pessoas? Gente que já está amarrada, imobilizada, apanhando desse jeito, apanhando até morrer. O que é isso? Questionada em relação sobre como foi aí o apoio para os pacientes dessa clínica de Embu Guaçu, no momento em que a clínica foi fechada, a Prefeitura da cidade disse que a equipe da assistência social da cidade esteve lá, mas os internos já não estavam mais lá. As pessoas saíram correndo, fugiram. Nós tentamos falar diversas vezes hoje com o dono dessas 2 clínicas que você viu na reportagem, o Éder Santos de Melo. Até agora não conseguimos contato. A polícia tem que investigar muito tudo isso. E tem que levar para a justiça aí os responsáveis. É muita crueldade envolvida nesses casos todos. Polícia Federal fez hoje uma operação contra o tráfico internacional de drogas e, de acordo com as investigações, os alvos integram uma organização criminosa chefiada por um traficante foragido da justiça e que está na lista da Polícia Internacional, a Interpol. Em Goiânia, os policiais estiveram em endereços ligados ao grupo criminoso. Nessa agência de viagens foram apreendidos dólares. Segundo as investigações, a empresa lavava o dinheiro do tráfico internacional de drogas. Utilizavam de contas no exterior e algumas pessoas físicas ou jurídicas no Brasil para poder fazer essa transferência de dinheiro de forma a legalizar, dar aparência de legalidade ao dinheiro auferido com o tráfico internacional de drogas. Em Tucumã, no Pará, os agentes estiveram neste posto de combustível. Ao todo, a PF cumpriu 31 mandados de busca e apreensão contra a família e laranjas do narcotraficante João Soares Rocha, que está foragido desde 2020 e é procurado pela Interpol. João Soares Rocha é acusado de comandar e controlar aeroportos clandestinos para o tráfico internacional de drogas. Hoje, a Justiça Federal determinou o sequestro de 19 aeronaves. Elas ficam proibidas de voar no espaço aéreo brasileiro. Durante as investigações, a PF descobriu que, para burlar a tributação, o grupo criminoso comprou 2 aviões como sucatas para desmanche. Essas aeronaves foram adquiridas em leilões nos Estados Unidos, com o apoio de agências de viagens brasileiras que faziam a conversão clandestina de dólares. Para transportar a droga, mecânicos do grupo adulteraram os aviões para terem mais autonomia de voo.
As aeronaves saíam do Tocantins e do Pará e eram carregadas com cocaína em países como a Colômbia, Bolívia, Venezuela e Peru. De lá, seguiam até a Guiana Inglesa, Honduras e Suriname, onde a cocaína era descarregada e seguia de submersível para a África, Europa e Estados Unidos. Agora, a Justiça Federal sequestrou casas, apartamentos, carros e 9 grandes fazendas ligadas ao grupo, que, segundo as investigações, eram usados para lavar dinheiro. O objetivo principal da operação agora nessa fase é descapitalizar efetivamente o grupo criminoso, porque ao longo dos anos, mais de 15 anos, 20 anos, eles vêm se utilizando de técnicas de lavagem de dinheiro para poder dar aparência de ilicitude ao dinheiro oferido com o narcotráfico. Agora é impressionante o poder financeiro, né, do crime organizado. Nós não conseguimos contato com os donos da agência de viagens que, segundo a Polícia Federal, era usada para lavar todo esse dinheiro da venda de cocaína. Também não conseguimos encontrar a defesa do João Soares Rocha, apontado pela PF como chefe dessa quadrilha. O IBAMA e a Polícia Federal localizaram uma pista de pouso clandestina em Mucajaí, Roraima. Vamos juntos aqui então, olha só. Quando chegaram até o local, os agentes encontraram um helicóptero escondido no meio da mata. De acordo com a PF, a aeronave estava com matrícula adulterada e todo o interior dela foi reformado. A suspeita, então, é que criminosos usavam esse helicóptero para levar materiais para o garimpo e para retirar também o ouro extraído de forma ilegal do território Yanomami. E você viu aí que os agentes botaram fogo, explodiram tudo isso. No Maranhão também teve uma operação contra o garimpo ilegal. Os agentes destruíram máquinas, equipamentos usados pelos garimpeiros, como essa retroescavadeira. Polícia Federal, IBAMA, Centro Tático Aéreo da PM participaram da operação. De acordo com as investigações, os donos de 3 fazendas permitiam a entrada de garimpeiros para explorar as terras e recebiam uma comissão, um percentual aí sobre o valor do ouro extraído de forma ilegal. Uma pessoa foi presa e na casa dela os agentes encontraram armas, munições e muito ouro. Nós podemos constatar um verdadeiro cenário de destruição ambiental no local, pelo fato de que, para a prática da garimpagem, a supressão da vegetação causa inclusive a erosão do solo. As investigações, os fatos iniciais apontam que houve a contaminação do corpo hídrico, que é uma única lagoa que abastece a população daquela localidade. Então, a utilização do mercúrio tem um poder muito grande de contaminar o próprio corpo hídrico. Destruição do meio ambiente, né?